Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para batermos um papo. Hoje eu quero falar do papo do Papa, do Papa Papo. Papo, Papa, Papa, Papo. Eu acho muito legal quando o Papa se manifesta. É engraçado, né? Porque você só vê o Papa abrindo a boca, você não vê outros líderes religiosos tendo esta penetração midiática, tanto quanto o Papa. As pessoas, há muito tempo atrás, né, quando eu acabei sofrendo alguns ataques de alguns canais de desinformação, é muito curioso, né, porque as pessoas não sabem quem é a figura do Papa. Eu achei o máximo isso. Você sabe que só existem duas religiões no mundo hoje que são teocracia. O que é uma teocracia? Que existe uma representação de Deus na Terra. É sério, esta figura aqui de branco é a representação do seu Deus na Terra, como era visto na época dos imperadores antigamente. E Paulo, então, ele assume esse papel, sendo o primeiro Papa formal mesmo. Ele se autodenominou Papa da própria igreja a qual ele constituiu. Ele é a representação de Deus na Terra. Então só tem duas religiões que representam Deus na Terra. O Vaticano, né, com sua Igreja Apostólica Romana, e o Islã. O restante não. E é curioso, né? Porque o próprio cristão não sabe disso. E aí quando me atacaram com o negócio do budismo, há um tempo atrás, eu tive que parar e explicar isso para as pessoas porque eles não sabiam. O Papa é a representação de Deus na Terra. E curiosamente, só para dar um overview para vocês, hoje 31% do mundo ele é considerado cristão. 31%. O brasileiro, ele acha que 100% do mundo é cristão. O brasileiro acha. Não, é 30%. 30% do mundo, ou seja, 1/3 somente é cristão. E veja, nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas. É muito curioso isso. Por quê? Porque em seguida vem o Islã, que é uma religião mais recente, com 24%. E depois o hinduísmo, a beleza do hinduísmo com 15%. E o budismo com 7% mais ou menos da população mundial. E religião com 16% e religiosidade popular quase 5,5%, 6%. Tá? O judaísmo caiu bastante, claro, né? Menos de 1% da população mundial hoje é judaica, né? Face, infelizmente, ao que aconteceu, né, do Holocausto e tudo mais, e isso é uma tristeza. Mas eu acho engraçado porque o Papa ele se manifestou face ao discurso da meta. Que meta, né? Aquela meta que a gente bate para depois dobrar a meta? Não, essa era antiga. A meta, então, é essa plataforma de comunicação mundial, a qual, então, abrange Facebook, WhatsApp, e traz, então, esse domínio das ferramentas de comunicação hoje. Esse domínio das ferramentas de comunicação, como a gente já viu, foi escancarado publicamente com o viés de que o Instagram, o Facebook, essas plataformas podem então começar a ter a sua liberdade de expressão mais, vamos dizer assim, picante. Então elas podem pregar ódio, racismo, misoginia e tudo aquilo que eles querem. Ou seja, a perversidade do ser humano explicitamente apresentada junto aos seus filhos. Você aí que tem a sua criança que está começando a ter acesso à internet, saiba que ele vai receber então o discurso de ódio, raiva do mundo, a perversidade do ser humano em suas redes sociais. O Papa então veio a público e dar, infelizmente, né, a sua opinião que para a meta eles cagaram pro Papa. Cagaram, mas é interessante. O chefe da Igreja Católica realizou nesta quinta-feira seu tradicional discurso de Ano Novo aos diplomatas no Vaticano. O Santo Padre aproveitou a ocasião para alertar sobre os perigos da desinformação disseminada nas redes sociais. O Monsenhor Filippo Ciampinelli, assessor do Papa Belo Francisco, nome, né? leu a mensagem em nome do Papa. Siamo di fronte a società sempre più polarizzate
nelle quali cova un generale senso. Vemos sociedades cada vez mais polarizadas, marcadas por um sentimento geral de medo e desconfiança dos outros e do futuro, que é agravado pela criação e disseminação contínuas de notícias falsas, que não apenas distorcem os fatos, mas também as percepções. Esse fenômeno gera imagens falsas da realidade, um clima de suspeita que fomenta o ódio, mina o senso de segurança das pessoas e compromete a coexistência civil e a estabilidade de nações inteiras. Mark Zuckerberg, tomá-lo no meio do teu culo. É isso que ele falou. As declarações da Santa Sé seguem o anúncio da Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, sobre o fim de suas operações de verificação de fatos nessas redes sociais nos Estados Unidos. O alerta do pontífice destacou ainda os riscos representados pela inteligência artificial quando usada para manipular consciências. Essas tendências podem ser amplificadas pelos meios de comunicação modernos e pela inteligência artificial. Elas podem ser mal utilizadas para manipular mentes para fins econômicos, políticos e ideológicos. Para minimizar a situação, o Papa afirmou que é essencial educar e sensibilizar os jovens para o pensamento crítico. Francisco também pediu uma diplomacia de esperança, que poderia ser entendida como diplomacia da verdade. Eu sinto muito pelo que o mundo está se tornando, honestamente. Novamente, eu nasci em 1975. Na minha época, a única informação que a gente recebia era nos jornais impressos, que meu pai recebia na porta de casa dele, né? Ou seja, onde a gente morava, 4h30, 5 horas da manhã, lá estava o jornal, sendo arremessado para dentro de casa, embalado num saco plástico, e ligando a televisão para ver o jornal. Geralmente eu assistia o Jornal Nacional, tinha o Jornal de Notícias às 5, 6 horas da tarde, que era mais ou menos quando a gente começava a jantar. Então a gente sempre pegava as informações vindas do noticiário de jornais impressos e do jornal que a gente assistia na TV. Não tinha essa questão da mídia batendo na sua porta de uma maneira tão escancarada quanto hoje. Hoje você abre qualquer veículo de comunicação, você vê o que eles querem que você veja, não é aquilo que você predetermina. Você não tem mais a liberdade de escolha, você não tem mais a liberdade de poder se posicionar, você não tem liberdade de nada. E eles determinam aquilo que você quer e deve saber e o que deve falar. Isso é um absurdo. A gente está vendo essa questão de não somente não ter mais o verify check, ou seja, né, fazer a dupla checagem em qualquer idiotice que Trump e outros idiotas da política falam. Então eles podem propagar o que eles quiserem, que como não vai ter mais a verificação pelas redes sociais para dizer, olha, o Trump está mentindo aqui, viu? Eu sou aqui do Facebook, só estou falando que, de acordo com o que ele está falando, é mentira. Então, tudo vai ser agora uma teoria da conspiração gigante. Acho que o Daniel Mastral ia amar essa época. Nós vamos viver uma teoria da conspiração homérica a partir de agora. E salve-se quem puder, realmente. Eu sempre busco respaldos acadêmicos em tudo aquilo que eu falo. Então, livros que eu compro, eu sempre faço cursos de pós-graduação em faculdades boas, com qualidade boa, com nível de educação muito satisfatório. Então, assim, quando eu fico em dúvida de alguma coisa, eu sempre vou buscar meios corretos para tirar dúvidas ou buscar um maior nível de compreensão. Eu sinto muito hoje pelos jovens que vão acabar sofrendo muito com as incertezas e inseguranças. O que vocês têm que entender é o seguinte: o mundo ele é cíclico e nós estamos voltando à Idade Média. A Idade Média, onde as pessoas elas realmente tinham medo de tudo, morriam com doenças extremamente frágeis, uma gripe matava e dizimava uma população inteira, as pessoas morriam muito jovens, não tinham expectativa de vida, uma Idade Média onde as pessoas achavam que a linha do horizonte realmente era o final do mundo, e isso vai começar a voltar. Voltou com a ideia da Terra plana, o questionamento sobre a estrutura do planeta, voltou com diversos outros questionamentos sobre a origem do diabo ou não diabo. Sabe, hoje mesmo, infelizmente, eu respondi 2, 3 e-mails de pessoas que achavam que o filho que estava com, então,
Transtorno de espectro autista era o diabo, porque o pastor falou que era o diabo e queria saber se eu poderia tirar o diabo do corpo desta criança. É sério, sem brincadeira, sem brincadeira. Eu nunca fiquei tão transtornado vendo um e-mail desta magnitude, ao qual realmente eu falei para a pessoa, para a mãe desta criança, que o problema era ela e não a criança. Tá? Falei, o problema é você que está na religião errada, você que não tem o devido conhecimento, você que não vai no médico buscar informações sobre o transtorno do seu filho, que é um transtorno de espectro autista, e não tem o menor conhecimento de nada a respeito da vida. É realmente decepcionante a gente ver isso. E claramente, com essa piora da desinformação, essas pessoas vão estar fadadas à total ignorância, completamente à obscuridade das redes sociais. Eu hoje com 49 anos, eu sei buscar as devidas informações, eu não vivo de especulação, eu não vivo de achismos. Eu vou atrás, faço meus cursos, compro meus livros e corro atrás da devida instrução, seja através de meios da minha religião, do budismo, por lamas extremamente hoje diferente do cristianismo, né? Que qualquer otário acaba fazendo um cursinho básico numa igreja, vira pastor, né? O cara não sabe nem falar o português correto, pega uma Bíblia e já sai, infelizmente, extorquindo os seus fiéis. O budismo não, o budismo tem uma formação, muitos lamas eles são formados em faculdades na Índia e eles trazem então o conhecimento não somente na forma de falar, no processo da educação e do conhecimento que eles possuem. Então já é bem diferente, já é um refinamento educacional diferente. Então eu vou atrás dessa informação e eu acabo pegando o conhecimento deles em termos de religião ou mesmo comprando livros de pessoas que eu considero qualificadas para poder, então, continuar o meu ensinamento. Eu sinto, nosso país, nossas pessoas estão cada vez mais doentes. Nós não estamos mais só vivendo numa crise de histeria, como diria Freud, mas nós estamos entrando numa perversidade clara, explícita, que é o que nós estamos vendo na internet. Pessoas, elas se dão o direito de atacar, de tentar ofender e tentar destruir o próximo. Quantas pessoas já morreram por causa disso? Quantas pessoas morreram por causa dessas mentiras, por causa de surtos? Eu lembro que quando teve o Covid, né, e quando começou a entrar na Europa e começou a dizimar a Itália e começou a dizimar alguns países da Europa, a população mundial começou a ficar com medo e muitos acabaram tirando sua própria vida. Por quê? Porque acharam que aquilo lá era o final do mundo, que iam ficar desfigurados ou com doenças sérias ou que iam ter problemas sérios de saúde e não aceitaram isso e acabaram se matando. E a Organização Mundial da Saúde veio com diversas notas dizendo, né, para que as pessoas se acalmassem, que aquilo não era um movimento de histeria, mas sim de saúde pública, em que as pessoas deveriam então se apegar mais a possibilidades de acharem uma vacina rápido. Mas muitos tiraram a vida por causa da histeria, do medo, da perversidade de outros que começaram a propagar a sua total maldade mesmo. Sabe, todos os dias, por exemplo, eu estou quieto aqui no meu canto, fazendo meu trabalho, atendendo pessoas, ajudando pessoas, colocando depoimento de pessoas que passaram pelos tratamentos. Todos os dias eu recebo ofensas de pessoas que não sabem nem quem eu sou, né? Me chamam de ocultista. Engraçado, não tem nenhum vídeo no meu canal em qual me denominam ocultista. E você fica impressionado, dizendo, você é ofendido por pessoas que nem sabem quem você é. E é exatamente essa realidade da perversão que a gente está vendo, essa nova realidade em que as redes sociais elas vão escancarar as portas. Muitas pessoas perguntaram, né, mas por quê? Porque dá dinheiro. As pessoas cansaram de serem bonitas e belas e justas na internet. Olha que bonitinho aquele cachorrinho, olha que bonitinho aquele passarinho, olha que bonitinho. Não, eles querem ver morte, destruição, sabe? Eu acho isso um horror. Essa mesma fonte de jornalismo aqui que eu utilizei coloca coisas de animais morrendo, sabe? Eu vi lá, infelizmente, morte de animal. O cara ele acha legal botar isso nesse veículo de comunicação porque dá view. As pessoas não querem ver a beleza da vida, eles querem ver a morte. Eles querem ver outros sofrendo, eles querem ver outras pessoas se ferrando na vida. É isso que eles querem ver. Eles acham legal esse tipo de coisa.
E o mundo está indo para esse sofrimento. Sabe, as pessoas não querem sair do sofrimento, mas elas querem levar outros para o sofrimento. Porque o sofrimento ele chega numa zona de conforto, ou seja, se todo mundo sofre ao mesmo tempo, é o mecanismo do consolo, ou seja, eu me consolo em saber que o outro está na mesma situação que eu. Não existe mais a possibilidade das pessoas terem uma vida feliz. Parece que a felicidade ela é uma utopia hoje no mundo. Ou seja, é algo que é inalcançável. Você quer ser feliz, saia das redes sociais. Essa é a sua felicidade. Não tenha Instagram, não tenha Facebook, não use essas mídias digitais. Simplesmente viva no seu anonimato. Esqueça seu telefone celular em casa e haja como se você estivesse em 1960. E vou falar que tem horas que eu realmente faço isso. Tem horas que eu prefiro esquecer meu telefone celular em casa e ver pessoas do que ficar ali, ó, que nem um idiota, girando a telinha e preso a isso. Eu não tenho nem Instagram no meu telefone celular eu tenho só aplicativos de música, que é o que eu realmente estudo, gosto e continuamente fico estudando. E eu tento ficar cada vez mais longe dessas mídias. A mídia, ela te consome, ela te destrói. E é isso que eu acho que vai só piorar. As pessoas perceberam que quando você coloca restrição de idade, quando você coloca restrição no que falar nas redes sociais, as pessoas perdem a vontade de interagir. Quando você tira a restrição da idade, você pode ofender, atacar e expressar sua liberdade de opinião, ou como diria o Alexandre de Moraes, a sua libertinagem de opinião, e eu concordo com o princípio da libertinagem de opinião, faz com que as pessoas elas se sintam bem ofendendo o próximo. Só que o mais engraçado é que, de novo, as pessoas elas somente são homens de verdade, né? Ou seja, coragem em ofender na internet. Porque na rua, ninguém chega para você que nem na internet, te ofende, tenta te atacar. Porque sabe que você pode dar uma voz de prisão, levar o cara para a delegacia e ele sofrer um boletim de ocorrência. Curioso, né? A rede social, infelizmente, não só acaba distorcendo o caráter do indivíduo, fazendo com que ele se torne cada vez mais perverso, mas ele faz com que a pessoa se torne cada vez mais covarde. Eu não sei que fim vai levar isso, mas uma coisa que esses veículos de comunicação eles não entenderam é que cada lugar no mundo tem a sua cultura, tem a sua sociedade e tem leis pré-determinadas, seja estipuladas pelos seus códigos civil, penal, criminal, o que for. Cada país no mundo, cada lugar no mundo tem uma forma de proteger o seu cidadão. A Constituição dos Estados, a Constituição de cidades formadas pela população e que dá, então, segurança, né, dentro do critério da formação de um Estado para essas pessoas, vai fazer com que o Sr. Zuckerberg ele acabe ardendo no seu próprio inferno. Por quê? Porque a partir do momento que ele solta os cavalos e permite com que as pessoas expressem suas opiniões, os órgãos legais e competentes de cada lugar podem estipular, então, que eles não querem mais a internet. Veja, tem lugares no mundo, como Butão, por exemplo, que a internet chegou faz pouco tempo. E já foi o suficiente para criar guerra civil. Aqui no Brasil, não me surpreenderia se daqui a alguns anos a gente tiver uma restrição monstruosa de idade para poder acessar a internet. A Austrália começou a trabalhar com exatamente a restrição para as crianças, o uso de internet. Porque eles descobriram que, infelizmente, quem estava criando as crianças era a própria internet. O Sr. Zuckerberg estava criando filhos dos outros. Não somente isso, mas predeterminando o que elas deveriam consumir, o que elas deveriam falar e como elas deveriam ser educadas no futuro. Os pais eles começaram a ficar vendidos dentro desse critério e não sabiam como mais trabalhar isso. Então, houve uma decisão em qual a Austrália então vai passar a observar o comportamento das redes sociais, impedindo as crianças de terem acesso dessa maneira. Escolas vão começar a bloquear os telefones celulares para que as crianças comecem a ter educação novamente. Na minha época não tinha telefone celular na sala de aula e o aproveitamento era muito maior.
Os professores, claramente, eles eram mais exigentes, eles eram mais autoridades respeitadas sobre um púlpito maior, porque todo o tablado dentro das salas de aula, o tablado do professor era maior. Isso era um princípio de respeito. Hoje, a molecada não tem mais respeito pela autoridade do professor. Não existe mais a educação junto às pessoas. As crianças, elas estão sendo educadas do jeito que elas querem. Ou pelas redes sociais. Visto pelos pseudo-influencers que adoram lotar as salas do Discord com um bando de gente e eles educam fumando maconha, tomando cerveja, falando sobre sexo. É um absurdo, mas é real. Nós estamos vendo esse mundo hoje. Quem está educando os filhos, então, é só a internet, não mais vocês. É muito ruim isso. As crianças estão, infelizmente, entrando no looping de estresse, depressão, TDAH e outros problemas mentais absolutamente sérios. Eu nunca tinha visto um diagnóstico de uma criança de 5 anos de idade com depressão, e eu vi. Eu nunca tinha visto isso. E eu consegui achar um diagnóstico de uma criança de 5 anos de idade com depressão. Imagina que é uma criança ser colocada no mundo e a primeira percepção dela é: eu odeio o mundo. O mundo deixou de ser um lugar amável para as pessoas para ser uma competição. A competição de quem consegue ganhar o primeiro milhão mais rápido, a competição para aqueles que conseguem ter o corpo perfeito e tirar foto no Instagram com um monte de carros importados, casa, dinheiro, fama, não sei o quê. Influencers comercializando drogas. Eu acho um absurdo, por exemplo, influencers que lançam marcas de vodka junto a canais de crianças, adolescentes. Marcas de vodka, sabe? Quer dizer, não existe uma autoridade legal que barra isso. Fora os jogos de azar, sem dúvida nenhuma, né? Onde tem influencers que acabam ganhando 1/3 do valor das apostas das pessoas, né? Que acabam perdendo, a pessoa fica com 1/3 do valor. A pessoa é tão religiosa que acaba pegando 1/3, né, da coisa. A gente está vendo o mundo indo para um abismo. E eu fico chateado, fico triste, porque eu vejo que as pessoas perderam apreço à vida, perderam valor à vida, perderam o bom senso. As pessoas criaram o valor mediante ao que os outros querem que você seja. Ou seja, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter a roupa do ano, você tem que ter o dinheiro, você tem que ter mulher ou homem, você tem que ter fama. E hoje, né, o que também chama a atenção da mídia é você tem que ser um criminoso. Você tem que estar ligado a bets, casas de apostas ou cigarros, sei lá o que, né, aqueles cigarro eletrônico, sei lá como é que chama, o vape, né? Então você tem que ser isso, cara. Você tem que ser o gostosão, que realmente viola as leis. Cara, assim, honestamente, sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta da minha bicicleta Caloi quando eu andava na rua de bicicleta sem me preocupar com o futuro. Eu sinto falta da minha coleção de bonecos do Comandos em Ação que eu adorava, brincar junto com os meus vizinhos, sem me preocupar com o futuro. Sem me preocupar se eu ia ser sequestrado ou não, e eu fui. Sem me preocupar se eu ia ter um acidente de carro ou não, e eu tive. Sabe, não passava isso na cabeça da gente, não passava. A gente brincava de polícia e ladrão, pega-pega, esconde-esconde, jogo de taco na rua, montava clubinhos, que era legal, o clubinho da rua de cima contra o clubinho da rua de baixo. Não tinha violência, a gente se divertia, brincava, jogava bola na rua. Não tinha isso. A gente se reunia na casa dos amigos para brincar de Lego, para brincar, sabe, de coisas legais. Hoje não existe mais isso. Não existe. Esses bonecos do Comandos em Ação viraram objetos caros de colecionador. Você entra numa loja de brinquedo para ver boneco, sabe, é uma fortuna, 100, 200, 300 reais, um brinquedo. Na minha época, esses brinquedos eram importados, né? Custavam $1,99. Na época era 1 para 1 praticamente. Sabe, quer dizer,
vinha a rodo para o Brasil. Vinha a rodo. Aquilo lá era algo legal. As pessoas cresciam se divertindo, contando histórias. A gente lembrava das histórias de infância, sabe? As histórias jogando RPG, contando piadas, se divertindo, tocando violão. As crianças não têm mais histórias hoje. As histórias da criança é quando passou da fase do LOL, quando estava jogando World of Warcraft, quando matou não sei quantas pessoas no Call of Duty. A internet ela é complicada. E o que a gente está vendo só vai piorar a situação cada vez mais. Os pais vão começar a ter que voltar para dentro de casa. Houve um movimento cíclico há um tempo atrás, onde na época dos meus pais, dos meus avós, né, a mãe cuidava dos filhos e o pai ia atrás do dinheiro. Hoje a situação é os dois têm que ir atrás da renda familiar, porque obviamente com a inflação e com um monte de movimentos complicados da economia, a perda de valor, né, o poder aquisitivo e tudo mais, faz com que o casal tenha que correr atrás do dinheiro. E agora o casal, além de correr atrás do dinheiro, vai ter que prestar atenção na educação dos próprios filhos. Ou seja, vai ter que ficar de um lado para o outro vendo o que o filho está vendo na internet. O que ele está fazendo, quais são os grupos. Tem grupos no Discord que, infelizmente, né, teve muitos canais aí, influencers, trazendo onde tinha discursos discursos bem ruins para os seus filhos. Canais gigantescos que traziam, então, discursos extremamente violentos às crianças e elas gostavam daquilo. E esse youtuber nem perdeu o canal e nem teve complicações legais. E teve o exposed, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então eu não sei o que vai acontecer com o mundo, honestamente. Eu acho que, novamente, a ideia é os estados começarem a se fechar novamente, os países começarem a se isolar e não permitir com que esses discursos de mentira, ódio, raiva, racismo, misoginia e tudo mais se tornem tão absurdamente violentos, porque existe, mas não de uma maneira tão escancarada. Sabe, tem gente que prega o racismo no Instagram e ninguém faz nada. Ele prega o antissemitismo no Instagram e ninguém faz absolutamente nada. Era para o cara estar preso, mas infelizmente ninguém prende o cara. Então é isso. Segure os cavalos, né? Hold your horses, e a gente vai ver para onde vai tudo isso. De qualquer maneira, aqui em casa é simples. É só apertar um botão, eu desligo tudo e acabou. Quer dizer, eu não preciso ficar vendo esse tipo de coisa. Eu coloco bloqueadores e eu escolho aquilo que eu quero ver, quando eu quero ver, e me atenho somente a coisas que a minha mente precisa. E geralmente são só coisas de música que eu assisto. Então é isso. Eu agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Foi um grande desabafo, mas eu acho que todo mundo tem isso dentro de si. Eu acho que todo mundo tem essa vontade de dizer exatamente isso. O que vai acontecer? Mas as pessoas não te perguntam, né? Você não vê o Zuckerberg perguntando para você o que você acha. Nem para mim ele perguntou. Mas é isso, eu agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas que vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.